Primeiramente, boa noite, né? Bem-vindo, Arno, a esse webinar que vai ocorrer. Bem-vindo a todos, né, os participantes. Gostaria de agradecer a presença de todos, né, nesse primeiro webinar dessas novas turmas do Co-Creation que estão começando agora, né, esse novo início. Então, vamos lá, meter a mão na massa agora, vai ter bastante conteúdo legal aí. É contigo agora, Arno. Qualquer coisa, estamos à disposição aí, Legal, velho. cara. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer ao Simão, Cário, Edu, ao Bernardo aí também, a todo o pessoal da organização que está sempre empenhado nas atividades do Co-Creation. Hoje nós resolvemos falar um pouquinho sobre direito para startup, né? Um mundo bem particular dentro desse universo da economia criativa e de modelo de empresa no formato de startup. Eu preparei uma apresentação hoje para que a gente possa falar sobre um instrumento jurídico bem importante nesta fase de idealização, nessa fase de formação de time, nessa fase inicial, que se chama Memorando de Entendimento, né? É uma espécie de contrato que nós utilizamos para poder organizar as nossas ideias, organizar a estrutura do projeto, né? Porque estamos numa fase ainda de pré-incubação, e esse é o papel do Co-Creation, né? Tirar uma ideia do papel e transformar ele em um negócio. Então, muito feliz de poder estar aqui hoje conversando com vocês. Fiquem bem à vontade para qualquer tipo de perguntas. Hoje, nós vamos direcionar os aspectos jurídicos para as startups, voltado mais a este instrumento jurídico que se chama Memorando de Entendimento, mas ao decorrer, né, do período de pré-incubação, nós vamos ter outros webinars que nós vamos falar sobre outros, né, outros pontos também relevantes para essas questões jurídicas, essas questões relacionadas a direito. Salomão sempre fala, né, que a fala tem que ser uma fala sem muito juridiquês, então vamos trocar uma ideia hoje, tentar uma conversa bem acessível. Fiquem à vontade para questionar ou perguntar qualquer coisa relacionado ao que nós vamos apresentar hoje. E caso, né, queira anotar as perguntas ou anotar alguma questão, num segundo momento nós vamos ter algumas mentorias individuais com cada equipe. Então, dentro dessas mentorias, nós vamos adentrar de uma forma mais completa na formação específica desses documentos ou desses aspectos relacionados a cada negócio, né? Porque vai ter negócios que vai ser de um nicho particular, um nicho diferente, vai tratar de produto, outras vão tratar de serviços. Então, hoje a gente faz uma apresentação sobre alguns aspectos jurídicos relacionados a esse documento, que chama Memorando de Entendimento, um documento também intitulado de pré-constituição, qual é a forma dele, em que momento nós vamos constituí-lo, qual é a importância dele de ter e quais são os pontos negativos de não formar esse tipo de documento, de que maneira ele pode trazer segurança jurídica, né, para as nossas ideias, para os nossos projetos ou para nossas empresas, e também de que maneira ele pode potencializar e organizar, né? A gente julga pelas experiências que nós temos dentro do projeto, experiências de acompanhar as equipes, os times, né? Que esse documento pode, muitas vezes, potencializar o negócio, né? E fazer que vocês consigam caminhar de uma maneira mais organizada e com mais segurança jurídica, sem ficar preocupado com qualquer tropeço ou qualquer situação que possa vir a atrapalhar esse desenvolvimento de vocês durante esse período de pré-incubação, certo? Eu vou compartilhar a minha tela aqui da apresentação, então o Bernardo que vai ficar nos escutando aqui, caso tenha alguma pergunta que vocês queiram fazer, podem chamar ali no chat, ele pode me chamar depois, e aí a gente abre para perguntas também, mas, né, se vocês preferirem anotar essas questões, no próximo encontro, que vai ser essas mentorias individuais, a gente pode estar conversando mais especificamente para cada projeto e as suas características, certo, pessoal? Quero agradecer mais uma vez, falar que estou muito feliz de poder falar
com vocês, né, e poder acompanhar vocês nessa jornada empreendedora cheia né, de desafios. Então, contem comigo, tá? O meu nome é Arno Ribeiro Rocha, eu sou mentor no Co-Creation desde 2018, acompanho o projeto lá no seu início também, e toda a evolução e todas as conquistas, certo? Eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente inicia. Estão conseguindo ver a minha tela aí? Bernardo, sinaliza aí para nós, por favor. Sim, sim, tudo certinho, Arno. Pode tocar a ficha. Beleza, então. Deixa eu abrir aqui. Certo. Então, pessoal, hoje, né, o nosso webinar aqui no Co-Creation, ele está relacionado a direito para startup, né, ou aspectos jurídicos para a startup. O que nós precisamos saber dentro desse universo jurídico e de direitos, né, para os nossos projetos, para a nossa empresa, né, porque dentro de um formato empresarial, a startup é caracterizada como empresa, entretanto, tem um universo todo particular, né? Ela diferencia bastante do modelo tradicional de empresa. Então, nós vamos ver o que tem juridicamente envolvido dentro desse universo das startups, de que forma isso pode, né, ajudar vocês no desenvolvimento do projeto e para também potencializar todo esse desenvolvimento de idealização até tornar efetivamente a um negócio, né? Então, o webinar chama Direito para Startup, e hoje nós vamos tratar especificamente sobre o memorando de entendimento, né, sobre este documento que nós julgamos ser muito importante a confecção, a elaboração, neste momento inicial dos projetos que vocês estão entrando, formando time, né, desenvolvendo esta ideia. Então, assim, este documento, vocês vão conseguir verificar que ele é muito importante ter durante esta fase, né, e depois também ao desenvolvimento da ideia até tornar ela uma empresa legal, né, com todos os aspectos legais já configurados, tá? Meu nome é Arno Ribeiro Rocha, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, tá? Como eu falei antes, desde 2018 eu me encontro no Co-Creation como mentor legal, né? Falando referente aos aspectos jurídicos para a startup, fazendo mentoria também para todos os times com essas questões relacionadas a direito, e também participo como mentor específico de algumas equipes. Eu sou advogado de formação, eu sou associado com os advogados associados, nós ficamos sediados aqui no centro de Florianópolis, né? Eu atuo em empresarial, direito para startup e também na área de propriedade industrial e intelectual. Eu sou mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Eu tenho um MBA em gestão executiva, tenho especialização em direito para startup e hoje sou subsecretário da Comissão de Direito de Inovação, Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria da OAB, né? E também, como falei antes, ali, mentor, com muito orgulho e felicidade do Co-Creation. Inicialmente, né, nós precisamos verificar o que seria o conceito de startup dentro desse universo empresarial. Existe uma carência, uma lacuna muito grande, porque não temos ainda um marco regulamentatório específico para startups. Então, todas essas questões que envolvem leis, né, questões de direitos, elas estão espalhadas em várias legislações, né? Não tem um código ainda que direcionou todas elas para de um marco legal específico para startup. Já, né, estudos, isso já está tramitando, entretanto, atualmente ainda não se encontra. Existem algumas leis que trazem, né, algumas questões relacionadas a startups, né, e surgiu, então, entre nessas leis, a definição jurídica de startup. O que seria, juridicamente, dentro deste universo, caracterizado como startup? Através da Lei Complementar 167 de 2019, né, que a gente inova simples, no seu artigo 65A,
no 65A, trouxe a definição jurídica de startup, né? Então, ali fala o que considera, o que é uma startup. Diz ali no seu parágrafo 1º, tá? Startup é a empresa de caráter inovador que visa aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelo de negócios, de produção, de serviço ou de produto, né? Então, é muito importante que vocês, nesse primeiro momento, nesse momento inicial, né, vocês consigam se identificar dentro desse conceito do que é uma startup, né? Até mesmo para que vocês possam verificar se vocês estão enquadrados no conceito de startup ou ainda estão relacionados ou enquadrados dentro do modelo tradicional de empresa, né? Porque são dois mundos bem distintos, né? Da mesma forma que são semelhantes também. Vocês vão ver que muita coisa é parecida, muita coisa do direito empresarial é utilizado, né? Dentro do direito de startup. Entretanto, esta lei ela se encarregou de trazer qual é a definição jurídica. Então, assim, para se considerar uma startup, ela trouxe, né, caráter inovador, visa aperfeiçoar sistema, métodos de negócio, modelos de negócio, de produção, serviço ou de produtos, né? E ela caracteriza por tem duas naturezas, esses modelos de startup. Quando, né, relacionada à criação de algo totalmente novo, né, nós chamamos tem startup de natureza disruptiva, né? Quando, né, ela vai desenvolver algo que já existe, né, caracteriza de natureza incremental. Então, essas são as duas naturezas que nós encontramos dentro desses dispositivos, né, que dá a definição jurídica de startup. Então, é importante vocês, dentro dos seus projetos, dentro da idealização, dentro das ideias, vocês também, né, parar para tentar identificar, de fato, se vocês, né, em que momento vocês se enquadram, ou se é de natureza incremental, ou de natureza disruptiva, até mesmo para que vocês possam elaborar um plano de negócio, né, todo o desenvolvimento da startup também consciente do que é o conceito legal. No parágrafo 2º, né, traz qual é, né, como se caracteriza as startups, né? Então, ali diz, as startups caracterizam por desenvolver suas inovações, né, em condições de incerteza que requerem experimentos e validações constantes, inclusive mediante comercialização experimental, provisória, antes de procederem à comercialização plena e à obtenção de receita. Ou seja, aí essa caracterização, ela é o ponto de corte, né, o que diferencia de fato do modelo tradicional de empresa. Por quê? Vamos lá. Dentro do modelo tradicional de empresa, o que a gente pensa, né? Desenvolver um plano de negócio, né, com todos os seus itens, planejamento financeiro, estudo de mercado. Isso também fizemos dentro do startup, né? Mas tem a questão do MVP, né? Do produto mínimo viável. Então, o que acontece? Dentro do universo totalmente de incerteza, né? Desenvolvendo inovações, nós vamos validar, vamos testar, né? Vamos testar primeiro as nossas ideias, os nossos produtos ou serviços, né? Nessa comercialização tal provisória que o artigo cita aqui, antes de efetivamente, né, se nos constituir legalmente como empresa, né? A startup difere também como característica que tu não precisa, no primeiro momento, tu se legalizar como empresa, ter CNPJ, ter toda essa questão legal, né? Se tu estiver nessa fase de idealização, para poder ir para o mercado. Então, tu pode validar as ideias e produtos e depois tu se legalizar para aí sim ter a segurança e poder ter a visão do cenário para que modelo tu vai se enquadrar. Assim, toda a carência jurídica, né, de legislação específica para as startups, esta lei complementar, ela trouxe, então, a questão do conceito, né? Então, se vocês tiverem interesse de olhar, né, de verificar mais sobre esse dispositivo, comentar o 67 de 2019, tá? Também referente à questão do Inova Simples, certo? Tem alguns benefícios para essas empresas que se enquadram dentro deste conceito de startup,
perante ao INPI, que é o Instituto de Propriedade Industrial, referente à questão de registro de marcas e de patentes. Então, vocês que estão entrando, né, e se familiarizando agora com essas questões de startup, é importante vocês darem uma olhada também nesse dispositivo que traz esta lei. Vamos lá. Então, ciclos de vida de startup relacionado aos aspectos jurídicos. Dentro das minhas mentorias ou dentro das minhas palestras, eu gosto muito de relacionar qual é a necessidade jurídica, né, correspondente a que fase vocês se encontram, né, de ciclo de vida da sua startup. Então, para cada fase, existem alguns elementos jurídicos que são importantes vocês verificarem e validarem, né, para que vocês possam ter esse trajeto, essa caminhada com mais segurança jurídica, para que vocês não tenham, né, algum problema jurídico lá na frente, que vocês tenham que dar alguns passos para trás para poder se legalizar ou refazer, ou que vocês encontrem algum problema muito, muito forte ou muito grave, que acabe acarretando um prejuízo muito grande no desenvolvimento das empresas de vocês. Então, todas as empresas, né, tem vários pilares. A questão jurídica, ela é muito importante também, como a questão fiscal, a questão de planejamento, questões financeiras, questões administrativas, questões de processo. A questão jurídica também ela é muito relevante e ela tem uma importância desde o início, lá quando tens a idealização, de que maneira tu vai assegurar esta ideia, de que maneira tu vai conseguir caminhar, né, na questão de formação, na questão de validação e depois na questão de crescimento. Existem alguns aspectos jurídicos que nós entendemos que sejam muito importantes para que vocês possam ter mais segurança jurídica e também consigam organizar tudo isso, tá? Então, assim, dentro do Co-Creation, estamos nessa fase de pré-incubação, né? Na fase que nós temos uma ideia, nós estamos formando equipe, né? Ou não, se quiseres caminhar sozinho, mas a gente sempre parte do princípio, dentro do conceito de startup, que a gente vai ter um grupo multidisciplinar, até mesmo pela questão de escassez de recursos, de estar contratando profissionais ou de ter, né, contratação de um empregado, CLT ou um PJ. Então, a gente acaba formando grupos, né? Cada um fica responsável por determinada departamento ou determinada questões de entendimento intelectual dentro do projeto, e assim a gente vai caminhando, tá? Então, inicialmente, a gente está na fase de formação, né? Formação de equipe, né? Buscando parcerias para poder formar esses grupos, para que a gente possa, então, tirar essa ideia do papel, né? Tornar ela mais sólida através de todas as mentorias, através de todo o acompanhamento que o Co-Creation vai disponibilizar, através da sua rede de mentores, para que tu possa, assim, construir, tirar do papel, construir uma base sólida e tornar isso um negócio, né? E ir para o mercado e depois buscar escalar este negócio, tornar um negócio repetitivo, né? Então, dentro desse momento, dentro deste período de formação, nós temos um memorando de entendimento, tá? É o que nós vamos ver daqui a pouco. Na parte de validação de MVP, né, que é essa segunda fase aqui dentro desse ciclo de vida de startup, tem a questão da constituição, da formalização, né, de que maneira nós vamos ter que fazer algumas escolhas de acordo com o grupo que nós temos, né, e de acordo com as nossas estratégias para ir para o mercado, de que maneira nós vamos se constituir como empresa, se vai ser uma MEI, se nós vamos fazer uma sociedade SA, uma Eireli. Então, em determinado momento, né, então que tomar essas decisões, só que é importante que vocês verifiquem qual é, né, o melhor cenário, de que maneira seria mais interessante se constituir legalmente, né, fazer a formalização e registro desta empresa, né? E aí vocês, lógico, vão escolher qual o modelo empresarial, societário que mais se enquadra, né? Nesta fase do MVP, quando vocês já estiverem desenvolvendo um protótipo, esta ideia já ter mais corpo, né? Nós começamos também a pensar a questão de propriedade intelectual, propriedade industrial, né? A questão do registro da marca, se o meu produto pode ter um registro de uma patente, o meu programa de computador, o meu aplicativo.
Então, todas essas questões começam a ser pensadas na fase de validação, quando nós já temos, né, um produto mínimo viável, para que nós possamos já pensar em estratégias de colocar ele no mercado com uma segurança jurídica necessária, certo? Na fase ali de crescimento, né, que nós vamos já buscar mais parcerias comerciais ou, de fato, ter uma estrutura mais definida para que nós possamos ir para o mercado, comercializar, buscar parcerias comerciais ou investidores, nós temos que tomar cuidado com algumas questões, alguns aspectos relacionados aos contratos comerciais, né? Que contratos comerciais nós realizamos nestas fases, né? São contratos específicos, né? São contratos que nós encontramos de uma maneira mais acessíveis dentro do modelo tradicional de empresa, ou um modelo tradicional jurídico empresarial para essas fases, ou são contratos específicos para esse universo de startup, com algumas particularidades. Então, tudo isso nós vamos ver depois nas mentorias ou num outro webinar, essas questões contratuais, quais contratos nós devemos tomar mais cuidados ou tomar conhecimento, né, que existem, né? Nesta fase de mercado também, nós precisamos verificar essas questões trabalhistas, né? Quando nós vamos contratar mão de obra, né? De que maneira essa relação vai se estabelecer? Vai ser CLT, eu vou contratar PJ, colaborador. Então, é importante também vocês verificarem a existência dessas questões nesta fase específica, né? Cada startup, cada negócio, cada empresa vai estar atuando num nicho específico, né? Vai ser vários nichos, então, muito importante ao desenvolver esta ideia, paralelamente, nós também observarmos estas questões legais voltadas a, por exemplo, direito para o consumidor, se nós tivermos o nosso modelo de negócio for algo que engloba essa relação de consumo, o que eu preciso saber, né, para não estar infringindo uma lei que eu possa vir no futuro sofrer algum problema jurídico em razão para desenvolvimento também, questões legais, fiscais. Então, dependendo do nicho, por exemplo, vou trabalhar uma questão médica ou de alguma questão relacionada à saúde, o que eu preciso saber especificamente sobre a legislação para que o meu negócio, o meu produto ou o meu serviço esteja adequado à legislação exigente, que existe, né? Que eu não venha, então, de alguma forma, estar causando ou infringindo estas leis. Então, importante, muito importante a gente também verificar essas questões. Atualmente, né, todo mundo está ouvindo falar muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Nós temos um webinar específico de LGPD para a startup, então é muito importante também, nós todos que vamos utilizar do tratamento de dados, né, e o tratamento não requer somente a questão de compartilhamento, requer também fala sobre todas as questões. Tu pedir um e-mail, tu pedir um telefone, se a tua plataforma, o seu teu negócio faz, né, a captação dessas informações, tu tens que estar adequado através de uma política de privacidade elaborada para que tu não venha também agora, com a vigência da lei, estar infringindo esse dispositivos que pode depois, no futuro, acarretar em multas e algumas sanções disciplinares também. Então, relacionadas a esses aspectos jurídicos, também está relacionada essa questão da LGPD, tá? Questões de investimentos, questões de financiamentos também são muito importantes. Mas, assim, né, calma, quando nós estivermos nesses ciclos, aí a gente precisa sentar ou precisa solicitar algum tipo de ajuda, algum tipo de assessoria para que a gente saiba de que maneira nos protegermos ou de que maneira vamos potencializar os nossos negócios dentro dessas fases, dentro desses ciclos que nós nos encontramos. Hoje, né, particularmente, nós vamos falar desta fase de formação de equipe, de que maneira nós vamos organizar as nossas equipes, de que maneira nós vamos organizar questões de ideias, de desenvolvimentos. Então, a gente vai ficar hoje aqui na questão do memorando de entendimento, mas saibam vocês que existe todo um outro, né, no universo referente a aspectos jurídicos, e isso está condicionado nesses outros ciclos de fase de vida de startup. Então, vamos lá.
O que seria, então, o memorando de entendimento? Ou vocês vão encontrar dentro da bibliografia ou dentro de um outro contexto sobre memorando de pré-constituição, memorando de entendimento entre fundadores, tá? Nós julgamos muito importante a elaboração e a confecção desse memorando nesta fase inicial de vocês, e vocês vão ver quais são as razões para isso, tá? Então, aqui a gente vai ver o que é, né? Por quê, quando, quem e como, né? São alguns, eu acabei desmembrando, organizando mais essa questão da elaboração e da formação do memorando, para que fique mais clara, né? Então, assim, já informo vocês que dentro da BXM tem um e-book que nós elaboramos, referente especificamente falando sobre o memorando de entendimento entre formadores, os fundadores, tá? Então, depois, se vocês tiverem a oportunidade, deem uma olhada lá, que esse material já está elaborado e vai auxiliar vocês bastante nessa questão aqui de elaboração de documento. Então, vamos lá. Eu desenvolvi aqui um plano de ação, e esse plano de ação, ele tá organizado nessas 5 fases aqui, né? Então, o que é, Arno? O que seria esse memorando de entendimento, tá? É um documento formal que descreve as linhas gerais de um acordo realizado entre membros de uma startup. Ele é uma espécie de pré-contrato, tá? Por que serve o memorando, então, tá? Vocês têm as ideias, né, na cabeça já estão começando a tirá-las do papel, vocês já estão se organizando como equipe, quem precisa, qual é o capital intelectual necessário, estratégico para trazer para dentro dos times, para poder desenvolver, né? Então, toda esta questão que hoje vocês acabam fazendo muito no campo verbal, no campo do convite, no acordo verbal, olha, vem fazer parte, queres fazer parte, tudo isso pode ser, né, organizado dentro desses memorandos de entendimento. Então, assim, tudo que for acordado entre vocês, para que possa ser organizado e que possa trazer mais segurança jurídica para o desenvolvimento, vocês podem, né, condicionar dentro desse memorando de entendimento. Então, nesta fase, nós temos esse instrumento jurídico que pode ser utilizado para esses fins, certo? Então, por que a gente faz, né? Por quê? Realizar o alinhamento de termos relacionados a aspectos comerciais, tá? Questões de aspectos comerciais, organizacionais, aspectos jurídicos, né? E aí estabelecer essas regras. Então, vocês vão verificar que na elaboração desses documentos existem algumas cláusulas que vocês vão ter que discutir para chegar num consenso, né, comum, e aí sim vocês já terem algumas coisas pré-definidas que, caso aconteça algum tipo de conflito ou alguma situação que vocês precisem se remeter para verificar de que forma vocês estão organizados, vocês podem ir até o documento e verificar, e aí sim vocês conseguem caminhar e trabalhar de uma maneira mais organizadas, né? Quem faz esses documentos, então, né? Esses documentos são realizados pelos membros do time, tá? Vocês vão realizar, são vocês que vão estar dentro desse documento como pessoas ali, então é vocês que vão ter que acordar essas situações e essas cláusulas. Depois nós vamos verificar quais seriam algumas cláusulas importantes para que vocês possam estudar ou elaborar, né? Então, é direcionada aos fundadores, cofundadores, aos membros que vierem participar dos times das startups, certo? Quando, né? Qual é o tempo, né? Não existe uma regra, né? Precisa obrigatoriamente ser no início das atividades, tá? Então, assim, preferencialmente a gente sugere que faça na fase inicial, porque é uma fase ainda que nós estamos nos organizando, né? Então, é importante que o time que já está formado elabore essas cláusulas, entre nesses acordos, e quem vai depois entrar já consegue identificar o DNA da empresa, ou identificar de que maneira a empresa, né, o projeto, ele está organizado. Então, é muito importante isso para poder, né, trazer uma organização e uma segurança jurídica, uma segurança organizacional para os projetos de vocês. Então, nós utilizamos esse instrumento, né? Por que gradativamente? Por que a gente fala? Porque a elaboração desse documento, ele não vai ser um documento engessado, não vai ser uma única versão desse documento. Esse documento, vocês vão
atualizar ele ou construir eles de acordo com a evolução do projeto de vocês. Então, vocês vão verificar, olha, nesse primeiro momento, fica um documento mais raso, um documento mais na questão de estrutura, não tem muito o que acordar, não tem muito o que se discutir, ou não tem muito o que se escrever, entretanto, vocês podem iniciar pela organização dele, conforme vocês vão se desenvolvendo, conforme vocês vão evoluindo, conforme as coisas vão acontecendo, né? Ou conforme o ciclo de vida da startup, ali, ele estava na fase de formação, estou na fase de validação. Então, vocês vão elaborar novos termos, ou vocês vão fazer a alteração dos termos que existiam anteriormente, né, e trazer uma nova versão para este documento. Então, normalmente, nós fizemos uma reunião entre os membros, entre os fundadores das equipes, e aí, como discutir, iniciamos a elaboração desse documento através dessas conversas, tá? Nós vamos trazer algumas cláusulas ali, como se fossem algumas cláusulas base, estratégicas, para que vocês, se tiverem interesse, partir a iniciar o diálogo a partir dessas cláusulas, tá? Então, vocês podem depois verificar e começar a abrir esse diálogo para poder organizar mais este documento. Como eu falei antes ali, existem algumas principais cláusulas que a gente apresenta para vocês, né, que a gente provoca para que seja discutida. Então, dentro da organização do memorando, tá, inicialmente nós vamos descrever quem são as pessoas, né, a qualificação que eu falo, quem são os participantes do grupo, tá? A gente põe ali um nome, endereço, CPF, faz uma qualificação ali para que fique registrado quem está participando do projeto neste momento. Outra cláusula importante é a cláusula de definição de objetivos. Tá? Muito importante vocês trazerem essa descrição dessa definição dos objetivos, qual é a ideia que vocês estão desenvolvendo, construindo, em que fase ela se encontra, né? E aí, ou se já tem um MVP, ou se vocês já estão trabalhando, olha, estamos na fase de MVP, estamos validando algumas situações, porque isso traz um registro deste período que vocês estão pré-incubado, que vocês estão trabalhando, correspondente a que momento, né, em que ciclo vocês se encontram. Então, esta cláusula aqui de definição de objetivos, eu entendo que ela é uma cláusula importante, tá? Outra cláusula que é importante também aqui é de repartição de responsabilidades, né? Eu sempre faço, quando eu elaboro os memorandos, um quadrado, assim, com o nome da pessoa, qual é a responsabilidade, qual é a função dela dentro do projeto, né? Questão de responsabilidade, sobre o que está encarregado, o que vai entregar. Depois a gente vai entrar, vamos destrinchar mais sobre essas cláusulas aqui, com alguns exemplos, algumas questões mais práticas. Mas dentro desse formato aqui seria isso, tá? Repartição de responsabilidade, participação do capital social também, nós vamos verificar depois qual seria esta cláusula, porque a importância dela e como a gente vai definir essas questões. Exclusão e sucessão de algum membro, né, de algum fundador, como é que vocês vão organizar isso? Resolução de controvérsias, tá? Muito importante também, e a questão da gestão da propriedade intelectual. Então, assim, num checklist, num primeiro momento, essas seriam algumas cláusulas principais, ou umas cláusulas base, mas não tão somente essas. Vocês podem depois procurar outras cláusulas, ou olha, dentro do nosso projeto, nós gostaríamos de ter alguma questão aqui pré-acordada entre nós, relacionada a determinado assunto, determinada situação. Então, vocês podem trazer essas questões para dentro dos memorandos, certo? Então, aqui fica um checklist aqui, e depois eu posso disponibilizar para vocês esse material aqui, para vocês também utilizarem como consulta. Então, inicialmente, né, eu falei ali sobre a questão de definir objetivos, né? Por uma questão ali inicial, é muito importante concordar com as metas e objetivos do projeto, né? Antes de tomar a importante decisão de aceitar ou não participar de um projeto, vocês precisam verificar se concordam com as metas e objetivos que estão sendo pré-estabelecidos neste momento. Às vezes nós chegamos apenas com a formação do time, com uma ideia muito ainda inicial, ainda pensando em muitas coisas, e isso é muito comum, né?
mas é importante que todo mundo que entre, né, entenda que inicialmente tem essas metas, tem esses objetivos do projeto e queira, né, queira participar. Então, nós podemos iniciar esse diálogo do memorando justamente nessa concordância, né? Olha, estamos sentados aqui hoje, vamos elaborar este memorando, todo mundo está de acordo com esses termos iniciais aqui, isso é meio importante nesta fase aqui. Discutir os papéis de cada membro dentro do projeto, tá? É muito importante nós definirmos, né, com bastante cuidado, né, esta questão aqui de papéis. O que cada um vai ficar responsável, né? Como é que nós vamos fazer o desenvolvimento de cada setor ou de cada estrutura da empresa, quem fica responsável, o que vai entregar, né? Então, nesta fase aqui, vocês devem decidir os deveres e responsabilidades de cada um, tá? Dentro do projeto. Então, dentro do memorando, vocês vão identificar o que cada um vai ficar responsável por desenvolver ou cuidar, né? Eu sugiro, dentro dos meus memorandos também, quando eu elaboro, desenvolver ou criar ali um plano de trabalho para cada membro, né? Porque o que acontece? Vocês podem aí, com este plano de trabalho, acompanhar o desenvolvimento das atividades que cada um vem desempenhando dentro do projeto, né? Ou seja, inicialmente, nós podemos projetar, vamos supor, a cada 3 meses uma entrega, ou mensalmente uma entrega com um plano de trabalho, o que efetivamente cada um vai entregar, para que o projeto consiga se estruturar, se desenvolver, né? E chegar ao final, né, desta fase de pré-incubação com um negócio, com um MVP, com algo mais sólido. Mas para que esse desenvolvimento ocorra, é importante, então, né, talvez elaborar esses planos de trabalho para que todo mundo fique ciente, né, consiga enxergar o que cada um vai fazer dentro do projeto. Não fique aquela questão, olha, a pessoa se inscreveu, a pessoa está no time, mas está sem função, está sem atividade, não está entregando, ou está meio perdida, né? Muito comum, isso aí faz parte. Entretanto, se vocês pensarem esse desenvolvimento de plano de trabalho, vocês vão conseguir acompanhar o desenvolvimento e a evolução de cada um e também as entregas que foram acordadas para essa determinada situação, certo? Deixa eu verificar aqui. Perfeito. Ô, Bernardo, se tiver algumas questões aí, eu não estou visualizando o chat aí tu pode abrir o microfone aí que a gente conversa, certo? Beleza. Perfeito. Determine a propriedade, porcentagem de cada membro dentro do projeto, tá? Isso aqui é muito importante. O time deve decidir qual a porcentagem da empresa cada membro possuirá e quais direitos cada um terá em relação à gestão e controle da empresa. É importante também decidir sobre alocar perdas e danos. Esta aqui é a famosa fatia da pizza, né, que a gente chama. Por que a gente começa a pensar nesta divisão societária ou de capital social nesta fase? Porque, assim, é uma fase que, né, nós estamos mais propícios a acordar determinadas situações, aceitar determinadas situações, o ambiente, ele é um ambiente inicial, né, não há ainda todas as questões que vão de desgaste, que vai acontecer durante o percurso do desenvolvimento do projeto, então todo mundo pode já definir mais ou menos qual vai ser o percentual quando for se constituir como empresa, né? Quando tiver que fazer ali, olha, o teu capital social é 25%, vai ser 10%, pelo teu desenvolvimento ou pela atuação dentro da empresa é X. De que maneira vocês vão gerenciar isso? Então, é importante vocês já definirem isso, porque é uma conversa muito importante. Vocês têm que pensar que esse diálogo, né, ele tem que iniciar agora. Porque imagine vocês deixarem para conversar sobre essa questão de porcentagem da empresa daqui 8 meses, ou daqui 1 ano, ou daqui 6 meses, né? Então, assim, pode acontecer de um contrato social não sair por conta de divergência de percentuais não estabelecidos anteriormente. Então, como o memorando de entendimento ele vai servir como um pré-contrato, um contrato, um documento base, que vocês vão ter acordado essas questões numa fase preliminar de pré-constituição, vocês vão apenas recorrer ao documento para poder constituir a empresa, né? Acontece muito, né, de nós que não temos, às vezes, muito entendimento
técnico sobre determinada situação, tem que se recorrer a um profissional para poder estabelecer determinados atos. Vai atrás de um contador ou de um advogado para poder constituir um contrato social, é o caminho. Entretanto, se tu não conseguir descrever para esses profissionais, né, quais são a estrutura da empresa, o que efetivamente vocês gostariam que acontecesse sobre divisão de capital, sobre responsabilidade, vocês vão, né, ter um documento constituído para vocês, entretanto, que talvez não caracterizem o que efetivamente vocês estão buscando. Se vocês tiverem um memorando, vocês podem se socorrer com o memorando para auxiliar a construção desses documentos. Por isso a importância também do memorando nesse período, tá? Então, já que nós estamos no início do casamento, né, e a gente fala que é um casamento, que os ânimos estão todos tranquilos, então, a determinadas situações é importante iniciar o diálogo nesta fase, porque numa fase mais conturbada, com mais conflitos que acabam sendo gerados pelo desenvolvimento e pelo desgaste do desenvolvimento das empresas, vocês já mais ou menos ter pré-estabelecido esses termos. Ah, mas não pode nunca mudar, não. Pelo contrário, esses termos vão ser alterados, igual eu falei, gradativamente, ou conforme vocês sentirem que precisa de uma alteração. Então, também é importante vocês definirem dentro desse processo preliminar qual seria a porcentagem de cada um. Não existe uma fórmula, isso aí vocês vão sentar para conversar. Se precisarem de auxílio de um profissional, né, podem se socorrer, entretanto, fica muito a caráter e mais nessa ideia que vocês precisam conversar. Procedimentos de tomada de decisão. Tá? Aqui, os membros devem decidir como serão tomadas as decisões relativas à operação e controle dos negócios. Existem certas questões que devem exigir o consentimento de todos os participantes ou de uma porcentagem maior, e não apenas uma mera maioria interesse. Por exemplo, dissolução e entrada de novos sócios. É muito importante, esta cláusula, como as outras também, ela é muito importante. Tá? É muito importante que vocês consigam chegar num denominador comum e acordar de que maneira vocês vão tomar decisões. Esta fase de idealização e desenvolvimento de ideia, muitas tomadas de decisões precisam ser realizadas para que vocês possam avançar no desenvolvimento do projeto. Qual caminho vai ser tomado, quais escolhas que vocês vão realizar. Então, organizar, né, administrativamente dentro do time, como esses procedimentos, como vai ser essa tomada de decisão, ela é muito importante para que vocês não esbarrem num conflito que não consigam mais evoluir, né, enquanto não resolver. Caso vocês se deparem com uma situação de tomada de decisão, vocês vão saber que vocês têm um guia, que vocês já têm um manual que já está estabelecido, né, de que forma isso vai ser resolvido. Então, assim, olha, vamos citar ali, vamos verificar as questões de exemplos, né? De solução, olha, vamos finalizar o projeto, de que maneira nós vamos tomar essas decisões. Olha, nós precisamos de um desenvolvedor, nós precisamos de um jurídico, de um administrador, nós precisamos de um capital intelectual específico. Como essa pessoa vai entrar? Precisa da concordância de todos, de que maneira vai se estabelecer este ato de conversa. Então, isso o memorando pode trazer também. Então, essa questão das decisões podem estar já construídas para que vocês possam, né, fluir, ter fluidez nos atos, porque vocês vão saber que já foi conversado e que vocês já decidiram de que maneira determinadas situações vão ser tomadas. Vamos ver aqui o que tem próximo. Remoção de membros do projeto, tá? É necessário ter um plano para remover o membro. As questões a serem abordadas incluem os procedimentos de votação e número de votos necessários para aprovar a remoção e a transferência do patrimônio da empresa para os demais fundadores e a remuneração exigida pelo fundador que se afastou. Então, nesta cláusula aqui, é importante vocês iniciar esse diálogo, de que maneira vocês vão, né, resolver, conversar, de que maneira vai ser resolvida esta questão de algum membro, né? Pelo exemplo, a pessoa não está entregando, a pessoa que iniciou o projeto, mas ela se afastou completamente, há uma saída voluntária por parte dela, mas de que maneira nós vamos, né, comunicá-lo, de que maneira vai se dar esta relação, se ela fez algum importe financeiro neste período, de que maneira ela pode né, ter de volta isso, de que maneira vocês vão gerenciar todas essas questões,
Isso, vocês vão ter uma cláusula dentro do memorando, né? E vocês vão acordar sobre essas questões aqui, referente à remoção, exclusão, né, de algum membro dentro do projeto. É comum, dentro desta caminhada que vocês vão desenvolver, né, existir um desligamento de determinado membro que envolveu em outro projeto, ou que não quer mais participar no desenvolvimento, ou teve uma mudança que não tem mais como acompanhar. Acontece, né, na vida de todo mundo, entretanto, é importante vocês desde já, pensar sobre essas questões, porque no dia que acontecer, vocês não vão ser pegos de surpresas e vai criar aquele poxa, agora estou com um problema muito grande, que maneira a gente vai resolver, né? A gente consegue resolver, nós vamos ter que envolver outras pessoas para resolverem essa questão é uma questão que vai parar na justiça, é uma questão que a gente pode resolver administrativamente. Então, é importante que vocês já tenham isso, porque quando ela acontecer, a pessoa mesmo que estiver envolvida nisso vai lembrar. Cara, eu lembro perfeitamente que nós acordamos, caso eu queira sair, né? Como é que isso vai se dar, qual é a forma, quais são os procedimentos e o que vai ser exigido. Então, é importante também vocês criarem esse diálogo para essas questões voltadas também para a questão de remoção, né, de algum membro que, caso venha acontecer. Aqui é muito importante, né, a questão da gestão da propriedade intelectual. Tá? Vocês vão ter depois uma palestra e as mentorias com o Eduardo, que é o especialista nesta área aqui, mas dentro do memorando de entendimento também é muito importante vocês pensarem sobre a gestão da propriedade intelectual. Tá? Como eu falei antes ali, né, os membros devem discutir os procedimentos para garantir a proteção de direitos da propriedade intelectual, dos ativos intangíveis desenvolvidos no negócio, né, inclusive tudo que é desenvolvido por um terceiro colaborador dentro do projeto. Então, o que caracteriza, então, a propriedade intelectual, que são os ativos intangíveis? Vocês estão na fase de idealização. Essa idealização vai tornar, né, um produto, um serviço, uma marca, tudo que for de propriedade intelectual desenvolvida, marca, vamos lá, registro de software, de patente, de programa de computador, o direito autoral também, é passível de registro. Vocês podem registrar e o órgão competente para esses tipos de registro relacionado à propriedade industrial, salvo direito autoral, é o Instituto de Propriedade Industrial, o INPI, que fica no Rio de Janeiro, e esses procedimentos são todos feitos hoje, né, de uma maneira digital. Eles têm um portal muito interativo. Eu convido todos vocês para que vocês possam entrar lá no portal do INPI, verificar essa questão da propriedade intelectual, para que se o que vocês estão pensando em desenvolver como tecnologia, como produto, se enquadre em algum tipo de proteção, quais são os manuais, quais são os prazos, isso é muito importante, tá? Então, dentro do memorando de entendimento, vocês precisam verificar essa questão da gestão da propriedade intelectual, porque o que mais envolve hoje como comprometimento dentro das equipes é a entrega de capital intelectual. Vocês estão reunidos hoje, né? Talvez exista uma questão de escassez de recursos para contratar outras pessoas para desenvolver essas ideias que vão tornar negócios, vão tornar produtos, e aí vocês vão pensar de que maneira vocês vão ter a segurança jurídica e potencializar isso no mercado depois. Então, assim, beleza. Tudo que foi desenvolvido no projeto de pré-incubação, né? É do grupo, é da startup, é da equipe ou é da determinada pessoa que ali desenvolveu? Se aquela pessoa quiser se retirar do projeto, ela leva todo o capital intelectual que foi desenvolvido, ou vocês têm um acordo que tudo que for desenvolvido intelectualmente fica para quem? Fica para o grupo, né? Fica para a equipe ali até o último que quiser sair, apagar a luz ali, e aí vocês fiquem condicionados a essa questão. O que acontece? O que a gente verifica na prática? Tá? Acontece, às vezes, de essas conversas não existirem, não ficarem acordada a questão da propriedade intelectual, há um conflito, né? Há um conflito no grupo entre integrantes, a pessoa que sai leva tudo, deixa o restante do grupo totalmente vulnerável e sem qualquer tipo de acesso ou que possa continuar desenvolvendo esse projeto. Então, é importante que vocês tenham acordado de que maneira tudo que for intelectualmente produzido dentro dos projetos vão ficar gerenciados, tá? Dentro da gestão da propriedade intelectual, tá? O que vocês podem incluir também? Cláusulas de sigilo, é importante, e confidencialidade, né? O que envolve isso, tá? Envolve que vocês
acordarem que essas ideias, esses planos de negócios, esses desenvolvimentos do projeto fiquem restritos, né, aos interessados, né, que nenhum membro ou qualquer fundador possa sair divulgando, sem qualquer tipo de responsabilidade, as informações que estão sendo construídas dentro do grupo, tá? Então, essas cláusulas, elas servem para trazer segurança jurídica para vocês, referente a sigilo e a confidencialidade também, tá? Então, existem essas cláusulas mais específicas para esse universo de startup, esse universo empreendedor, dentro desse nicho, que são específicas e que vocês precisam começar a entender elas de alguma forma, ou tomar conhecimento, para que vocês consigam iniciar a elaboração, a discussão, ou sejam provocados para pensar sobre essas questões de negócio, né? É muito comum, né, nós verificarmos dentro desse universo a questão de roubou a minha ideia, se apropriou da minha propriedade intelectual, está utilizando de alguma coisa sem permissão, porque determinada produto que vocês venham a desenvolver, o plano de negócio de vocês está muito relacionado a ter a proteção da propriedade intelectual para potencializar ela no mercado através de quê? De um contrato de licenciamento, né? Um contrato de cessão, para que nós possamos vender uma propriedade intelectual para um terceiro, nós precisamos primeiro ser proprietários delas, né? Ou se eu quiser licenciar determinada tecnologia ou determinado produto para o desenvolvimento, ou para a exploração comercial por um parceiro, por um colaborador, é importante que tu tenha isso para recebimento de royalties, para essa questão contratual financeira. Então, muito importante vocês também começarem a tomar cuidado, começar a estudar bastante essa questão da propriedade intelectual, que ela é muito importante mesmo, para que a gente está utilizando e trabalhando dentro desse mundo de inovações, né? Então, é importante que vocês verifiquem essa questão aí da propriedade intelectual, certo? Por que né, vem essa questão da necessidade da criação do memorando de entendimento? Por que a gente fala bastante sobre isso? Porque, efetivamente, na prática, nós verificamos, né, durante este período de pré-incubação, que muitas equipes elaboram e conseguem, né, ter ali a sua caminhada de maneira bem tranquila. Olha, saiu alguém, mas está tudo certo, a gente já conversou, a gente já entrou ali em um acordo, nós fomos lá no memorando, a gente verificou, né? Então, é importante para que vocês possam, né, verificar que, de fato, né, não ter um acordo é um problema, né? E esse cenário, não é eu que falo, né? Isso aí são realizadas algumas pesquisas que verificaram que, de fato, né, não ter o memorando causa algum problema e algum tipo de insegurança jurídica para os negócios, né? Então, aqui, o que eu trago aqui, né? São algumas telas de um estudo realizado por uma empresa. Então, assim, que tipos de situações negativas você enfrentou devido à ausência de acordos formalizados entre empreendedores envolvidos no seu projeto, né? Então, aqui traz alguns indicadores, alguns números que aqui eu achei bem interessante ilustrar para vocês, para que vocês possam entender a dimensão, né, em que envolve ter um mesmo de entendimento. Então, assim, na letra A, com 32%, está o desentendimento entre empreendedores sobre situações não previstas em contrato. Entende? Então, assim, efetivamente, não ter essas situações previstas ou acordadas causa desentendimento, né? Porque são pessoas diferentes, com vários pontos de vista diferentes, talvez cada um queira, em determinado momento, tomar uma decisão para levar os negócios para determinado lado. Então, isso é muito importante, ter gerenciamento, poder gerenciar, e isso aí vai evitar bastante problemas, né? A letra C ali, com 36%, o desentendimento em relação à contribuição que cada empreendedor deveria realizar para o projeto ou para a sociedade. Então, assim, este item está muito relacionado lá àquela cláusula de elaborar um plano de entrega de trabalho, né? Ou definir qual é a função de cada um, definir quais são as metas de cada um. Isso é muito importante para que a gente possa evitar, né, determinado desentendimento, determinadas situações negativas para as startups. Para que vocês possam ter ideia
dentro das relações de direito que mais envolve, que traz a mortalidade de uma startup, está relacionado efetivamente a desentendimento entre sócios, entre fundadores, entre os participantes. Então, assim, esse desentendimento acaba, de alguma forma, né, inviabilizando, trazendo muitas questões negativas para o projeto. E, na prática, isso acontece muito. Nós já verificamos que, de fato, né, determinados desentendimentos que não consigam ser mediados ou, de alguma forma, serem resolvidos, acaba inviabilizando o projeto acaba, pessoas têm que criar novos projetos, e aí vem aquela questão, vai usar o que nós criamos em grupo, pode usar, eu tenho segurança para utilizar. Então, é muito importante essa questão de não ter um acordo, visualizar qual seria o pior cenário que pudesse acontecer. E entre os piores cenários está a questão de desentendimentos mesmo, né? Então, assim, poxa, se eu puder ter um desentendimento, que é normal, mas poder gerenciar ele através do que nós acordamos do memorando, show de bola, vamos para frente, né? Vamos resolver esse desentendimento e vamos evoluir, tá? Aqui tem um outro cenário também, que aqui traz algumas outras questões, né? Aqui traz, ó, 67%, né? Maior causa de fracasso das startups é o desentendimento entre sócios. Mais uma vez, né, esse indicador aqui nos trazendo que, de fato, não ter isso é um grande problema. Às vezes, né, as pessoas têm certo receio de conversar sobre essas questões legais. Poxa, mas será se a pessoa não vai se ofender? Será que eu consigo iniciar esse diálogo? Será que eu não vou causar, sei lá, vai se sentir ofendida ou não vai aceitar? Muito mais fácil nós estabelecer esses termos nesta fase inicial, que os ânimos estão ainda, todo mundo, poxa, criativo, todo mundo, vamos desenvolver, vamos organizar, que lá no final, ou lá no meio, quando, né, muitas coisas já aconteceram, daí tu vai querer tocar no assunto e a pessoa fala assim, olha, poxa, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não aceito esses tipos de posições, e aí, poxa, agora, como é que eu vou resolver isso? Gerou um grande problema dentro da equipe, dentro do projeto. Então, se vocês, não precisa prever tudo, né? O contrato, esse memorando não vai prever, mas vai ter algumas bases que, se caso alguma coisa aconteça, vocês vão conseguir se remeter a ele para poder resolver essas questões, tá? Então, aqui, esse número aqui ele demonstra essa questão aqui de qual é algumas causas que trazem as startups a fracassarem, né? E está condicionado a esse ponto aqui de desentendimento entre sócios, certo? Aqui também, né? O que pode levar uma startup ao fracasso, né? Quais seriam os maiores motivos de fracasso das startups, levantado em conta a sua experiência e desejo relacionado aos aspectos jurídicos. Então, no item A, mais uma vez, volta ali a questão de desentendimento entre sócios, acionistas, a respeito de questões que não estavam claramente definidas em acordos societários, tá? Então, de fato, este fator de desentendimento, essa situação, ela está muito viva, ela está efetivamente, né, acontecendo diariamente dentro do desenvolvimento dos projetos. Então, se você puder, de alguma forma, né, se precaver, né, ou evitar, ou se caso aconteça que foi inevitável, tu conseguir gerenciar essa situação, show de bola. Aí a gente progride, a gente, né, avança e vai desenvolvendo, certo? Então, isso aqui é mais a título de ilustração mesmo, são números realizados de uma pesquisa que eu encontrei e achei bem relevante para ilustrar qual é a importância do desenvolvimento desses documentos, tá? Galera, a gente está chegando aqui ao fim, aqui eu sugiro, então, lá no começo, eu falei para vocês sobre a questão da Lei Complementar 167, deem uma olhada na questão do Inova Simples, que traz a questão da definição jurídica de startup. Muito importante vocês, nesse começo de desenvolvimento de ideias, de projeto, vocês terem muito claro qual é a definição de startup, né, desse modelo de empresa. Se você está desenvolvendo uma natureza incremental, disruptiva, se você está nessa fase de teste, né, se você está comercializando sem ainda ter essa parte de legalização, conforme vocês vão desenvolvendo os projetos, conforme vocês vão avançando,
as necessidades vão chegando até vocês. Vocês vão começar a sentir necessidade, né? As pessoas vão falar, olha, para determinada situação você precisa ter determinado documento jurídico. Para que você, né, evolua e progrida, você precisa elaborar para que você possa... Então, assim, vocês vão sentir isso, né? Mas vocês podem já ir estudando essas questões legais, se vocês têm alguém no grupo que cuida dessas partes jurídicas, pode também fazer mais esse monitoramento dessas questões aqui. Esta Inova Simples é uma abertura de startup com bastante facilidade que o governo desenvolveu e tem algumas facilitações na questão de registro de marca e patente junto ao INPI. Então, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada, deem uma olhada lá, certo? Vamos ver aqui. Então é isso, tá? Hoje, de uma maneira bem direta mesmo, sem ficar dando muita volta, a gente falou hoje sobre os aspectos jurídicos relacionados a memorando de entendimento e a gente passou sobre outros aspectos que a gente acha que nós julgamos ser interessantes e que sejam necessários para a segurança jurídica. E também eu gosto muito de falar sobre potencializar negócios através de instrumentos jurídicos, né, dos aspectos jurídicos. Não está somente no campo da proteção, de, olha, não quero que ninguém pegue a minha ideia, eu não quero que ninguém me imite ou que de alguma forma me prejudique. Saibam vocês também que se vocês têm essa estrutura jurídica bem elaborada ou bem cuidada, vocês vão conseguir também não ter muitas dor de cabeça e conseguir potencializar o negócio de vocês para quando chegar no mercado, vocês já estejam preparados, né? E não precisem bater lá no mercado, bater lá na parte de comercialização e ter que voltar para refazer ou até mesmo para elaborar coisas que não foram elaboradas no começo, né? As pessoas às vezes me procuram, falam assim, poxa, eu estava com um investidor, com um colaborador lá para fazer um negócio, poxa, mas o cara me pediu determinados documentos, não sentiu muita segurança jurídica, faltou, estava muito inseguro nas relações em razão da ausência de determinados documentos, como é que faz para elaborar, é possível, sempre mas né, talvez aquela oportunidade seria uma oportunidade chave, mas não estava pronto ou ficou, teve ausência de determinadas situações para que pudesse, de alguma forma, efetivar aquele negócio, aquela transação comercial, certo? O meu Instagram é Arno Rocha, podem me seguir lá no Instagram, se depois quiserem trocar ideia, ou se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, me chamem por lá. Nós vamos ter outras oportunidades, né, provavelmente para conversarmos. Então, hoje nós falamos sobre o memorando, não esqueçam que tem já lá no portal, né, um e-book falando sobre essas cláusulas que eu apresentei aqui, e se não me engano tem um template também, tá? Mas não fiquem, né, presos àquilo, vocês precisam elaborar muito mais questões, utilizem dos memorandos, utilizem dessas mentorias para que vocês possam formalizar esses documentos, tá? O meu telefone é esse, é o meu WhatsApp também, meu e-mail é arnorocha@yahoo, né? Se vocês quiserem me marcar aí no Instagram, se tiverem tirado uma foto, um print aí, fiquem à vontade também, que eu compartilho lá depois. Quero agradecer a todos pela disponibilidade de tempo, né? E me coloco à disposição de todos vocês também para que, de alguma forma, contribuir, né? Co-criar e, de alguma forma, ajudá-los com esclarecimento, com alguma questão que possa ser pertinente dentro dessa minha área de atuação, tá? Agradeço vocês de verdade, contem comigo, né? Provavelmente nós vamos nos encontrar em outras atividades também, em razão da pandemia. Este ano nós tivemos algumas atividades, praticamente todas voltadas para online, né? Essas mentorias, nós realizarmos dentro de cada polo de maneira presencial, era muito legal a troca, as conversas, os feedbacks, tudo que envolve um movimento presencial, mas hoje também a gente consegue, de alguma forma, auxiliá-los e, de alguma forma, provocá-los e apresentar para vocês algumas questões referentes a questões de direito para startup através dos webinars. Então, muito obrigado de verdade, contem comigo. Eu vou tirar a tela aqui. Finaliza, né?
Beleza, então, Arno, muito obrigado aí pela participação. Acho que foi muito esclarecedor para todos, né? Eu gostaria de agradecer a participação, a sua participação, sempre esclarecido bastante. Depois os materiais vão estar disponíveis ali, né? Na TXM, tem Isso, bastante coisa. perfeito. Só entrar em contato com você também, tá? Pessoal, eu vou colocar aqui no chat, aqui do próprio webinar mesmo, um formuláriozinho para vocês preencherem, tá? Falando para fazer uma avaliação da palestra, preenchendo ali depois, tá bom? Aí vocês preenchem ali e é só enviar, beleza? Eu mandei o linkzinho ali, depois é só preencher. E eu acho que é isso, né? Se tiver alguma dúvida, o pessoal ali, só mandar no chat ali. Legal, ficou alguma dúvida depois, pessoal? Anotem essas dúvidas. Se nós tivermos a oportunidade de falar depois nas mentorias, a gente volta a trocar ideia também, né? Tenho nos meus contatos, sou bem acessível também. Às vezes, né, se tiver como responder na hora, a gente já responde. Então, a gente vai conversando e vamos, de alguma forma, contribuindo para que vocês possam desenvolver todas as ideias de vocês e utilizar, né, dessa grande rede de mentores também que o Co-Creation que a Co-Creation tem, beleza? Agradeço, então, uma boa noite, me marquem lá se vocês tiverem tirar uma foto, e, mais uma vez, obrigado aí pela noite, pela conversa aí. Muito Valeu, obrigado valeu, aí. Bernardo. Valeu, Arno, Cara, muito obrigado aí. valeu. Show de bola. Falou, pessoal. Não esqueça de preencher o formuláriozinho ali depois, tá? Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos.